Olá, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o Ailton Feitosa, sócio fundador do Eduque com Ação Financeira. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso quadro de gestão financeira. E para falar da nossa temática de hoje, que é uma temática bastante interessante, que é exatamente o capítulo 8 do livro Foco, do Daniel Goleman, cujo título desse capítulo é Uma Receita para o Autocontrole. É uma temática extremamente importante, principalmente para os tempos atuais, Ou seja, ter essa questão da gestão do autocontrole hoje é uma ferramenta indispensável nas relações, seja elas profissional, social, pessoal, você com você mesmo, enfim. Fazer um gerenciamento desse autocontrole hoje realmente é muito importante. E aí eu te convido a fazer a leitura desse capítulo de forma bem minuciosa, porque tem vários detalhes que ele traz nesse capítulo, onde certamente se você fazer uso e colocar em prática todas as dicas, todas as orientações que são repassadas lá, certamente você vai conseguir ter um gerenciamento melhor dessa questão do autocontrole. E eu queria trazer aqui alguns pontos de atenção que eu tive, que eu observei na leitura que fiz. Então a primeira coisa que ele coloca, que já me chamou a atenção logo de início, foi a primeira frase do capítulo. Ele destaca o seguinte, que a atenção regula a emoção. E aí eu, como recentemente me tornei pai novamente, eu fiquei percebendo o seguinte, que realmente essa questão da atenção regular a emoção, quando a gente traz para uma questão prática, por exemplo, a minha filha que tem hoje 6 meses, quando ela está chorando muito, eu faço com que ela mude a atenção, ela mude o foco do choro para uma outra situação. Então eu levo ela para outro ambiente, eu mostro para ela um som diferente. Então a atenção que ela passa a ter no outro contexto que eu estou apresentando, faz com que ela consiga regular essa emoção, ou seja, ela já não está mais chorando porque ela está tendo uma atenção em um outro contexto. Então faz todo sentido, quando eu li essa primeira frase lá, eu já fiz essa associação e realmente constatei. Isso a gente levando para outros contextos, isso foi uma das partes mais importantes que eu encontrei durante todo o capítulo 8. Então quando a gente leva para outros contextos, por exemplo, diariamente nós somos bombardeados por diversos afazeres, diversas situações, que muitas vezes a gente fica lá colocando uma atenção tão demasiado naquilo que você não consegue regular a sua emoção. Por quê? Porque você está imbuído, está no olho do furacão. De repente, quando você muda o foco, aí entra também as leituras que a gente fez nos capítulos anteriores, questão da mente aberta, questão da mente à deriva. Quando você muda a atenção para um outro contexto, você começa a regular a emoção daquele primeiro momento, entendeu? Então essa atenção regular a emoção, de fato, é uma síntese, que a meu ver, poderia ser bem feita com relação a todo o capítulo 8. Uma outra coisa que também me chamou muita atenção é que ele destaca o seguinte, que a força de vontade é o destino. Ou seja, e eu lembro também, faço um complemento dessa passagem, com uma outra leitura que eu fiz um tempo atrás, onde mais importante do que vontade é você ter força de vontade. Então aquela mesma história, você já imaginou se um pássaro tentasse voar? Ele não iria voar nunca, porque ele ficava só na tentativa, ele simplesmente voa. Então você, quando estiver pensando em fazer a realização de algo, não fica só tentando, você realmente tem que reunir forças para fazer acontecer. Então essa força de vontade é mais importante do que a própria vontade. Então tem uma parte que é interessante, que eu até vou ler aqui para você, ele destaca o seguinte, que a forma como nos focamos, quando a gente foca em alguma coisa, é a chave da força de vontade. Então assim, a maneira como você vai focar também faz toda a distinção, faz toda a diferença. Não é simplesmente você estar concentrado para a realização de uma determinada tarefa. É preciso que haja uma qualidade nesse foco. Ou seja, quando você consegue realmente reunir ferramentas que são agregadoras para a obtenção daquele resultado, para a obtenção da plenitude, da atenção plena naquele contexto, muito provavelmente o resultado é mais favorável para você. Então, assim, em síntese, o capítulo todo, ele pode ser, resumidamente, pautado nesses tópicos que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, antes de finalizar, eu queria te pedir para que, se você ainda não for inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, que compartilhe essas informações com seus amigos e familiares, e também que dê um like, se você já está nos acompanhando e está gostando desse movimento que a gente está fazendo do quadro de gestão financeira, faça esse momento aí também de colocar um like aí para nós, Outro ponto que eu também quero chamar a atenção de vocês é para a live, que é um outro quadro que a gente faz sempre no segundo e quarto sábado de cada mês. Ou seja, nesse mês, a nossa próxima live vai ocorrer agora no último sábado do mês de maio, ou seja, no dia 27, se não me falha a memória. Então no dia 27 a gente vai estar reunindo eu, o Kildre, e possivelmente um convidado, para a gente tratar exatamente de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa, e de forma prática, as leituras desse livro, o foco, dos capítulos que a gente leu até então, tá bom? Um forte abraço e até breve.